Bom dia a todas, bom dia a todos. Começamos a gravação da aula de hoje, a aula 16 de Direito Administrativo 2, para a turma do sexto semestre do curso de graduação em Direito da PUC Campinas. A aula de hoje trata de desapropriação, esse é o ponto da aula. Eu não sei se nós conseguiremos desenvolvê-lo completamente hoje, ou se precisaremos de mais uma ou duas aulas a mais. De qualquer forma, a ideia é ser rápido nesta matéria para nós podermos nos aprofundar mais na matéria seguinte, que é muito longa, talvez quase tão longa quanto o ato administrativo e as licitações e contratos administrativos. Mas vamos com calma, uma coisa de cada. Antes disso, há uma dúvida. Os trabalhos que entregamos serão corrigidos mais para o final do semestre? Resposta, sim. Eu não tenho condição alguma de fazer a avaliação dos trabalhos no momento. Eu vou utilizar uma semana de final de uma das últimas semanas de novembro para, eu espero, ter o tempo disponível suficiente para ler todos os trabalhos, ok? O grande problema de trabalho é que eles são cumpridos e eles precisam ser lidos. A prova, a leitura é um pouco mais rápida, né? Trabalho não. A prova, quando o professor faz uma pergunta, o aluno respondendo, quer dizer, a prova permite que a correção seja mais rápida. Já o trabalho é algo completamente autoral do aluno, é algo que é o aluno que desenvolve para o lado que ele quer e é difícil ler rapidamente, eu preciso ler de maneira mais aprofundada, com um pouco mais de calma, não dá para fazer a toque de caixa. Por isso a minha dificuldade com os trabalhos acadêmicos. E eu ainda vou entregar para vocês mais algumas propostas de trabalho, um para desapropriação, outros para licitações públicas, ok? Bom, para a aula de hoje, nenhuma outra pergunta? Ok. A matéria de desapropriação, ela faz parte do direito administrativo porque se trata de uma prerrogativa da administração pública de determinar, de declarar que o proprietário não é mais proprietário de um bem. E uma coisa interessante é que esse bem pode ser móvel, imóvel, material ou imaterial. Não há necessidade alguma da desapropriação ser de um bem imóvel, embora o mais comum seja desapropriar bens imóveis, porque, afinal de contas, isso tem a ver com a necessidade de organização da cidade ou, mais propriamente, do território. Se vocês puderem abrir o roteiro de desapropriação, ele começa dizendo que a desapropriação tem a natureza jurídica de procedimento administrativo. A desapropriação, ela necessariamente começa com um juízo de valor, um juízo de oportunidade, um juízo de conveniência da administração pública, que entende por algum motivo que um determinado imóvel, um determinado semovente, ou seja, um bem de um particular, possui uma característica, está afetado por uma necessidade pública, uma utilidade pública, um interesse social, e por este motivo é declarada a necessidade, a utilidade, o interesse da administração em relação ao bem privado, e aquele bem é declarado passível de desapropriação. Após a declaração de desapropriação, ou após o decreto de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social, aquele bem fica registrado, vamos dizer assim, junto à administração, de que, embora aquele bem seja ainda de um proprietário privado, em breve ele será um bem público. Porém, para que isso aconteça, nós temos lá na Constituição, artigo 5º, inciso 24, se alguma alma hacker puder pegar o artigo 5º, inciso 24, e colocar aqui no chat para leitura, eu agradeço muito a gentileza. E lá no artigo 5º, 24, está determinado, e nós poderíamos ficar a aula toda falando exclusivamente desse inciso 24. Lá está dito expressamente que a desapropriação ocorre mediante pagamento de uma indenização ao antigo proprietário privado, que seja justa, que seja prévia e que seja em dinheiro. Ninguém fez o chat, colocou no chat? Tudo bem, a gente continua. E existe legislação própria para a desapropriação. Nós ainda temos como base da desapropriação o Decreto-Lei de 1941,
de número 3.365, e também para fins de desapropriação para interesse social, nós temos uma lei de 62, a lei 4.132. É perfeitamente possível, é perfeitamente jurídico que a administração pública, seja ela numa federação como a brasileira, a administração municipal, a estadual, a distrital ou a federal, que determine o interesse público de uma área, que determine a necessidade pública de uma área, determine o interesse social de uma área ou de um bem qualquer, e aquele bem, aquela área, aquele patrimônio privado será desapropriado e se tornará um bem público. E aí a gente vai saber depois se aquele bem público, aliás, nós já vimos isso antes nas aulas anteriores, se aquele bem público será bem de uso comum do povo, bem de uso especial ou bem dominical. As três situações são possíveis. Mas é claro que para a carga de desapropriação, imagina-se que aquela desapropriação acontece porque aquele bem deverá ter uma utilidade no sentido de se tornar um bem de uso especial, vai ser construído um edifício, um equipamento público para se prestar serviço, para se prestar para que a administração pública realize atividades afins de seus mistérios, ou vai ser, por exemplo, a desapropriação de uma área para fazer um bem de uso comum do povo. Nada impede que se desaproprie, por exemplo, um terreno particular para ali fazer uma praça de esportes, para ali fazer um campo de futebol municipal, para ali fazer uma área de lazer, e a área de lazer pública é bem de uso comum do povo. Ou simplesmente para lançar uma rua, uma avenida, isso também é a transformação de uma área privada em área que será entendida como bem de uso comum do povo. Não faz sentido haver desapropriação para que aquele bem que vai se tornar público, ou se tornou público, seja um bem dominical, porque, afinal de contas, não faz sentido que haja a aquisição, vamos dizer assim, de um bem público, um bem privado vai ser desapropriado, vai ser paga uma indenização para o proprietário, aquele bem se torna público para nada, um bem dominical sem função alguma. A desapropriação prevê no seu procedimento que aquele bem privado será utilizado efetivamente para alguma atividade pública, bem de uso especial, ou para a finalidade de locomoção, para a finalidade de as pessoas poderem utilizá-lo livremente, bem de uso comum do povo. Mas, às vezes, acontece de haver uma desapropriação e aquele bem ficar parado durante, sei lá, uma administração, durante um mandato, e aquilo pode ser considerado desvio de finalidade. Porém, a desapropriação acontece do mesmo jeito. Não é porque não há ainda toda a estrutura administrativa pronta para transformar aquele imóvel que era privado em público, ainda que não esteja tudo pronto para que haja construção, para que a obra aconteça naquela área, isso não é motivo para evitar a desapropriação. A desapropriação ela tem uma base discricionária. O administrador público tem a prerrogativa de decidir o interesse público, a utilidade pública ou o interesse social no bem privado, e não existe nenhuma possibilidade jurídica disso ser revertido, ok? Por ser discricionário, o judiciário se entende por self-restraint, por entender que há separação de poderes, tripartição de poderes, o judiciário se sente impedido, se sente incompetente para colocar um juízo de valor discricionário no lugar do juízo de valor discricionário do administrador ao determinar a desapropriação de um bem qualquer. Tudo bem até aqui? Eu acho que a ideia básica de desapropriação está dada. E os fundamentos, os motivos da desapropriação, na primeira página do nosso roteiro, a desapropriação ela tem que ser por necessidade pública. Houve um problema inadiável, vamos imaginar uma situação bem doida. Uma cidade, ela é afastada, ela fica do outro lado do rio, fica atrás dela tem montanhas, ou seja, o único jeito de chegar na cidade é por uma ponte. E essa ponte foi identificada uma ponte, perigo de ruína. É preciso consertar essa ponte o mais rapidamente possível, porque senão não há como haver entrada e saída de pessoas da cidade.
E o único jeito de fazer uma obra de contenção da ponte é destruindo, por exemplo, uma casa ou duas que ficam próximas à ponte, porque é preciso colocar uma contenção na ponte, um apoio nessa ponte. O único jeito de fazer esse apoio de maneira efetiva é destruindo uma casa ali perto e colocando o apoio da ponte ali. Veja, essa casa desse morador se destrui, vai ser desapropriada por entidade pública, uma decisão entre o direito daquele proprietário morar ali e o direito, o interesse público predominante da cidade de poder ser acessível, de se chegar e poder sair dessa cidade. Eu sei que foi um exemplo meio bobo, mas é para dar a ideia de que a necessidade pública pode ser determinante para que até mesmo a casa de uma pessoa seja desapropriada, caso haja um problema inadiável e a solução passe por desapropriar a propriedade de um particular nesse sentido. De qualquer forma, as desapropriações mais comuns, não só no Brasil, mas no mundo, são as desapropriações por utilidade pública. O planejamento urbano ou planejamento de lançamento de cabos de alta tensão ou de lançamento de rodovias, esse planejamento acaba determinando que uma rodovia, ou uma rua, ou uma linha de transmissão de energia vai passar sobre um imóvel particular. E numa situação dessa, acaba havendo a desapropriação da área por utilidade pública, o serviço a ser proposto, a ser desenvolvido, impõe a desapropriação de uma propriedade privada, de modo que o proprietário se verá, em breve, na condição de ex-proprietário daquela terra, daquele imóvel. E uma outra forma de desapropriação, outro fundamento de desapropriação que existe no Brasil é a desapropriação por interesse social, que basicamente é uma situação de incorporação de bem em particular para a melhoria das condições de vida de um grupo desfavorecido. Geralmente, essa desapropriação por interesse social é utilizada para fins de reforma agrária ou para fins de reforma urbana, ok? E além dessa desapropriação que é a mais comum, nós também temos a desapropriação de caráter sancionatório, ou seja, a desapropriação entendida como uma punição ao proprietário daquele bem, daquele patrimônio. A primeira desapropriação de caráter sancionatório é prevista no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição, que determina que se a propriedade urbana não cumprir a sua função social, pode haver a desapropriação daquela área. Toda a área urbana deve cumprir a função social da cidade. Um terreno na cidade, ele deve servir para se construir casas, se construir galpões comerciais ou galpões industriais. Se por acaso um proprietário não realiza edificação compulsória, não realiza o loteamento, não realiza a edificação compulsória, conforme o caso, a prefeitura pode perfeitamente determinar a desapropriação para fins de cumprimento da função social da propriedade e o proprietário perde o imóvel como uma punição, que, como toda punição, precisa de processo administrativo ou judicial com direito a contraditório e ampla defesa, certo? E também é possível a desapropriação de imóveis rurais por descumprimento de função social da propriedade rural, conforme prevê o artigo 186 da Constituição. Nesse caso, a desapropriação é instrumento de política pública da União Federal, política urbana não, política rural, política pública de assentamento rural de famílias para fins de agricultura, de subsistência, agricultura familiar e também desenvolvimento de pessoas na área rural. Para que um imóvel no Brasil, um imóvel rural no Brasil seja desapropriado para fins de reforma agrária, é preciso provar judicialmente que esse imóvel é improdutivo, que é uma grande propriedade e que o dono possui outros imóveis ou outros pedaços de imóveis em que ele não vai perder o único bem que ele tem. Também existe uma terceira possibilidade de desapropriação
sancionatória, e neste caso aqui, eu particularmente acho que não dá nem para chamar de desapropriação sancionatória, eu acho que dá para chamar de confisco, porque nos dois primeiros casos, nos dois casos de desapropriação sancionatória, há efetivamente desapropriação porque o bem do proprietário privado que é desapropriado, ele será desapropriado segundo o inciso 24 do artigo 5º, ou seja, o proprietário, de uma forma ou de outra, embora desapropriado, será indenizado do valor que efetivamente é considerado o preço daquele bem. Ou seja, mesmo que o proprietário rural seja um grande latifundiário que não usa, tem um imóvel do tamanho do estado de Sergipe, e aquele latifúndio é completamente improdutivo, ele poderá, ao final do processo, perder o imóvel será desapropriado, porém, a desapropriação, nesse caso, impõe o pagamento de indenização. O que significa indenização? Ele possui uma esfera patrimonial, essa esfera patrimonial, nela, há a presença de um imóvel enorme, ou seja, ele, naquele patrimônio, ele possui um imóvel, ele vai ter o imóvel desapropriado, mas no lugar daquele imóvel, o Estado deverá indenizá-lo em um valor que é equivalente, o valor ao valor do imóvel desapropriado, ou seja, a esfera patrimonial daquela pessoa que perdeu o imóvel que não exercia a função da propriedade urbana ou rural, permanece intacta. Ele apenas perdeu um imóvel, mas em seu lugar entrou a indenização. No caso da terceira hipótese aqui, de desapropriação sancionatória punitiva, embora a doutrina toda diga que é uma desapropriação punitiva, eu entendo particularmente, salvo o melhor juízo, com todo o respeito ao entendimento majoritário, eu entendo que cultivo de psicotrópicos, se nós formos no artigo 243, não existe isso aqui, o meu roteiro está incompleto, porque é antigo, não é apenas cultivo de psicotrópicos. Se por acaso for encontrado numa propriedade rural urbana a presença de pessoas em condição análoga à escravidão, exercendo um trabalho não remunerado, por isso análogo à escravidão, e o Ministério Público, a polícia descobre isso, o local de trabalho daquelas pessoas ali colocadas em condição análoga à escravidão, aquele bem, aquele patrimônio também será desapropriado. Se for pego um imóvel qualquer onde há cultivo de psicotrópicos, esse imóvel também é passível de desapropriação punitiva. Porém, neste caso do artigo 243 da Constituição, e Lei 8.257 de 91, nesse caso não há pagamento algum de indenização, há um perdimento do imóvel, há um perdimento, é um confisco do imóvel como pena, como punição pelo cultivo de psicotrópicos ou porque nada impede que nós tenhamos uma situação completa, né? Pessoas sendo exploradas em condição análoga à escravidão para cultivo de psicotrópicos. Uma situação assim de enquadramento completo no artigo 243 da Constituição. Antes de continuar, tem algumas perguntas, vamos ver. Se houver urgência, pode dispensar o decreto de desapropriação? Não. O decreto de desapropriação é sempre expedido. Veja, é urgência, etc. O que pode acontecer para se tornar a coisa mais rápida demora um dia ou dois para fazer o decreto de desapropriação e durante esse período o imóvel particular, o bem particular é requisitado. Nós não tivemos oportunidade de estudar isso, eu dei apenas uma notícia no final da aula passada sobre restrições administrativas à propriedade urbana, à propriedade privada. É perfeitamente possível que o administrador, numa situação de urgência, numa situação de necessidade, requisite um bem privado, seja imóvel, seja móvel, para a administração pública utilizar. É aquela situação do policial de filme norte-americano que mostra o distintivo para alguém que está andando de carro e fala em nome da polícia de Los Angeles, em nome dos Estados Unidos, em nome de não sei quem, e eu estou requisitando o seu carro para uma perseguição policial. Veja, a polícia, o Estado investe o agente público da prerrogativa de requisitar, de exigir a utilização de um bem privado. Vamos dar um exemplo mais brasileiro nisso.
Vamos imaginar que tem um terremoto numa cidade, ou tem um deslizamento de terra terrível nos morros de uma cidade, e, assim, vamos dar nome aos bois, vai. Até pouco tempo atrás era muito comum na cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, que após período de chuvas, em dezembro e janeiro, houvesse muito deslizamento de terras e muito soterramento de casas e de pessoas. E lá em Teresópolis, ali é a sede da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, um dos poucos lugares planos é justamente a Granja Comari da CBF, porque para jogar futebol você precisa de locais planos. E sempre que havia alguma calamidade pública de deslizamento de terra, soterramento de pessoas, a Defesa Civil requisitava administrativamente alguma parte da Granja Comari, plano para a utilização de base de apoio, ou seja, a instalação de hospitais de campanha, instalação de local para entrada e saída de mantimentos, de medicamentos, de água mineral, e também local de heliporto, ou seja, a CBF, para quem não sabe, não é um órgão público, não faz parte do governo, ela é uma entidade privada e ela, como qualquer outra pessoa, está submetida ao dever de cumprir a requisição administrativa. Mesmo que estivéssemos tendo uma competição internacional, uma Copa do Mundo na Granja Comari, uma situação de deslizamento autorizaria o poder público a utilizar a área ali, e falar assim, olha, está tendo um jogão de futebol ali, está tendo Argentina e França, Brasil e Alemanha, não, Brasil e Alemanha não, que dá tristeza para nós ultimamente, né? Mas está tendo um ótimo jogo de futebol ali, a autoridade pública, por causa da situação de emergência, por causa da situação de calamidade pública, pode perfeitamente parar tudo, melar tudo, assim, olha, estou requisitando essa área para resolver um problema de emergência pública, de necessidade pública, vocês param de fazer o que vocês estão fazendo, que eu vou usar essa área. E, claro, que se houver necessidade de aquela área ser desapropriada, não é algo que vai ser temporário, não é algo que vai se resolver rapidamente para devolver o bem para o particular, o que resta efetivamente é a desapropriação. No caso de resolver para resolver a situação de uma ponte, eu vou precisar destruir uma área privada próxima à ponte para ali instalar uma nova base para a sustentação dos cabos que seguram a ponte até a ponte ser reconstruída. Veja, eu para colocar isso naquela área, eu vou ter que destruir a construção que já existe. É uma situação de desapropriação mesmo. Embora para fazer isso, para iniciar essa situação, muito provavelmente vai se começar por uma requisição administrativa. Mas a desapropriação necessariamente precisa ser feita por meio de um decreto. Nós vamos ver mais para frente que às vezes acontece do poder público invadir o direito à propriedade de terceiros. E é uma situação em que depois depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo. Se por acaso o poder público realizar uma situação de esbulho possessório, cabe ao particular o direito de ingressar com uma ação que a doutrina e a jurisprudência passou a chamar de desapropriação indireta, e nada mais é que um pedido de indenização do particular, pelo qual o poder público vai pagar pelo valor devido a título de indenização pela desapropriação que aconteceu de maneira, vamos dizer assim, não de acordo com a lei. Ok? Mais nenhuma pergunta? Vamos dar continuidade. Oh, meu Deus, já apertei um botão que eu não devia, me desculpem. Antes de dar continuidade aqui no que está escrito, eu queria... Eu acho que o melhor... Aqui é o momento da gente falar do inciso 24 do artigo 5º da Constituição. A Bruna mandou, obrigado, eu vou ler para vocês. Segundo o artigo 5º, inciso 24 da Constituição, está escrito assim: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Ok? Bom, a lei vai estabelecer o procedimento para desapropriação e o Decreto-Lei
de 1941 foi recepcionado pela Constituição, então é a norma que nós utilizamos, tá bom? Então já está estabelecido, nada impede que haja uma nova lei, mas por enquanto esse decreto-lei de 41. E está dizendo aqui que a desapropriação, ela é um procedimento, ou seja, existe um procedimento pelo qual a desapropriação acontece. O fundamento deve necessariamente, o motivo, né, se a desapropriação ela é um ato ou uma série de atos administrativos, o motivo ou é interesse público, ou é necessidade pública, ou é interesse social. Não existe não existe um quarto motivo, são sempre um desses três. E para que haja a desapropriação, não é que para que haja o procedimento de desapropriação. Desapropriação é a transformação de um bem privado em bem público. E o bem privado só se torna público, ou seja, o momento mágico em que aquele bem é o mesmo bem, é o mesmo imóvel, ou é o mesmo semovente, ou é o mesmo bem imaterial. Vamos imaginar assim, por que imaterial? Vamos imaginar uma situação bem bobinha. Vamos imaginar que uma entidade privada descobre a cura da Covid-19 e cobra muito caro. É perfeitamente possível que o Estado, a União, determine a desapropriação daquela patente e pague a justa e prévia indenização em dinheiro àquela pessoa. Eu não estou dizendo que isso é algo que vai acontecer, existem outras formas de resolver a situação, mas nada impede que o poder público entenda aquilo uma situação de interesse social, de necessidade pública, e o bem privado seja desapropriado. Se vocês acham que isso é coisa de comunista, os Estados Unidos têm alguns exemplos até recentes do Estado, né, da União dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, ou secretário de defesa dos Estados Unidos, determina a desapropriação até confisco de um bem privado, por entender que aquilo atende à segurança nacional, interesse público, etc. E eu não sei se lá nos Estados Unidos vai haver o pagamento da indenização ou não. No Brasil, pode até acontecer uma coisa meio doida, como, entre aspas, o arresto, o sequestro do bem privado, mas necessariamente mediante o pagamento da indenização. E tem uma outra situação engraçadíssima que aconteceu, vários autores de direito administrativo contam essa história, que havia um fazendeiro, gente, dá um Google, eu não sei se é no Rio de Janeiro, na cidade de Ribeirão Preto, se é em Uberlândia, eu não sei, a única coisa que eu me lembro dessa notícia, que é quase anedótica, porque é muito engraçada, é que um fazendeiro tinha um touro campeão, e esse touro reprodutor, ele era muito caro para que houvesse cruzamento, né? E, na verdade, não é nem cruzamento, na verdade, existe uma máquina que extrai o material genético do touro e depois é inoculado mecanicamente por máquinas nas vacas reprodutoras. De qualquer forma, esse touro era o material desse touro era vendido pelo fazendeiro a um preço muito alto. E parece que o prefeito da cidade era fazendeiro também, mas não era o dono do touro, e ele determinou a desapropriação do touro, que é um semovente, por interesse público, ou utilidade pública, eu não me lembro agora qual era o fundamento, mas a prefeitura determinou que aquele touro campeão, aquele touro reprodutor de propriedade do fazendeiro X, havia interesse público e o touro foi desapropriado. O touro passou a ser, acho que fizeram um curral público para guardar o touro virou propriedade da prefeitura, e a prefeitura passou a distribuir o material genético daquele touro para os fazendeiros da região poderem ter o material genético e reproduzir, e ter bezerros ou campeões aí para gado de corte, gado de leite, não me lembro agora exatamente, mas é perfeitamente possível pensar em situações de desapropriação não só de imóveis. A gente pode pensar também naquela desapropriação em estilo Indiana Jones, né? A desapropriação de uma obra de arte, porque aquela obra de arte não é tão importante para a cultura que não poderia ficar na casa de um particular, precisaria ir para um museu. Então, o poder público vai até o proprietário
e desapropria aquele quadro, aquela escultura, aquela obra de arte qualquer e a leva para um museu mediante pagamento da justa e prévia indenização em dinheiro ao antigo proprietário daquele bem. Alguém levantou a mão, estou à disposição. Ninguém, essa mãozinha levantada não é verdade, então? Bom, tá bom. Continuando. Veja, não existe a possibilidade de se comparar a desapropriação com uma compra e venda. Na compra e venda, necessariamente existe a composição de vontades de duas partes que, ao final, concordam em realizar uma troca. Na compra e venda, há uma pessoa interessada em adquirir o bem de outra pessoa, e essa pessoa que possui o bem está interessada em entregar esse bem para a outra mediante o pagamento do preço. E eles definem absolutamente tudo. Não há muito, assim, a manifestação de vontade, o interesse, a conjunção ou a conformação do interesse das duas partes é determinante para estabelecer a realização de um contrato particular de compra e venda. E o próprio poder público pode realizar contratos de compra e venda sem problema algum. Existe previsão normativa para que o poder público realize compras e realize vendas. Mas no caso da desapropriação, não existe comparação possível com a compra e venda. Na compra e venda, o Estado chegaria para o quase ex-dono da propriedade e perguntaria se aquela pessoa gostaria de vender o seu bem. E a pessoa que recebe a proposta pode aceitá-la ou não. Se aceitar, acontece o contrato. Se não aceitar, a prefeitura, o Estado ou a União Federal fica sem o bem. Porém, no caso da desapropriação, há um interesse público, ou seja, a supremacia do interesse público sobre o privado determina a autoridade pública a definição daquele bem privado como um bem que deverá servir ao público, seja por necessidade pública, seja por utilidade pública, seja por interesse social. E nesta situação, o poder público declara que aquele bem é do interesse público, a supremacia do interesse público estará como suprema acima da vontade do particular, e o particular, quer ele queira, quer ele não queira, aquele bem que até aquele momento pertence a ele, deixará de pertencer. E não há nada que ele possa fazer contra isso. Não existe nenhuma medida judicial, não existe nenhuma medida administrativa que permita ao cidadão proprietário do bem, objeto do decreto de desapropriação, impedir, evitar, extinguir este decreto de desapropriação. Claro que existem possibilidades pelas quais o cidadão poderá judicialmente mostrar que não é a melhor decisão da administração pública, mas isso, como a decisão é discricionária, fica muito complicado para o administrador fazer um tipo de prova desse jeito. Mas existem situações. Eu não sei se vocês assistiram um desenho animado muito legal, aqui no Brasil ficou conhecido como Altas Aventuras Up. O querido senhor Frederiksen, ele mora numa casinha, onde ele morava com a sua falecida esposa, e ao lado, aliás, é o único terreno do quarteirão que tem uma casinha. O mercado imobiliário construiu prédios enormes ao redor da casinha do senhor Frederiksen. Então, ele mora numa rua, não sei se vocês vão conseguir enxergar, ele mora numa rua em que está lá a casinha dele, né, cheia de balões, né, e ao lado dele só tem prédios gigantescos, há prédios com 30, 40 andares, e ali é o único lugar que tem um pouquinho de planta, que tem jardim, é a casinha dele. Vamos imaginar que o poder público decide fazer um metrô, e o metrô vai passar nessa rua, e precisa fazer uma estação de metrô. E a estação de metrô, o poder público decide que esse prédio aqui, de 50 andares, vai ser demolido para fazer a estação de metrô aqui. Vamos imaginar que você seja o proprietário deste imóvel. Você vai até o Poder Judiciário e fala ao juiz: juiz, o poder público decidiu desapropriar o meu imóvel
para fazer uma estação de metrô. Mas, caramba, aqui tem uma casinha pequenininha que vale, sei lá, vale 100 mil reais, e o meu prédio vale 100 milhões de reais. Não seria muito mais útil para o poder público gastar 100 mil reais de indenização aqui, em vez de gastar 100 milhões de indenização aqui? É uma situação de proporcionalidade, de custo-benefício. E numa situação dessas, é perfeitamente possível questionar judicialmente por que, que o imóvel a ser desapropriado é este muito mais caro que este. A resposta, né, sei lá, de repente o engenheiro que está fazendo a obra tem toque, ou tem uma necessidade muito grande por simetria, e ele declara que ele escolheu este ponto para fazer a estação de metrô, porque é o ponto equidistante, exatamente o ponto médio entre as outras duas estações de metrô que já existem. Olha, nada impede que eu faça uma escada e vá e desaproprie esse imóvel, porque seria muito mais barato. O orçamento público não é infinito, ele é escasso e seria muito melhor para todos se houvesse uma estação de metrô num terreno de uma casinha do que na demolição de um prédio muito maior. Quando houve 30 anos atrás a construção da linha de metrô que passa por baixo da Avenida Paulista, houve um problema muito sério com relação a como construir. Se o metrô fosse construído como ele era construído nas outras linhas, haveria o risco de demolição, haveria o risco de abalo estrutural de muitos prédios construídos na Paulista. O tanto é que, para que o metrô fosse construído, gastou-se um valor adicional numa nova tecnologia, ou seja, trouxeram uma máquina chamada Tatuzão, não me lembro agora de que país, para fazer o metrô muito mais abaixo do que era de costume na tecnologia anterior, justamente para evitar que houvesse danos estruturais, ou seja, quando se trata de custos, quando se trata de orçamento, quando se trata de gastar mais ou menos, isto é um critério orçamentário que pode ser objeto de discussão judicial. Mas vamos imaginar que naquela rua lá do Sr. Frederiksen houvesse várias outras casinhas, muito parecidas uma com as outras. Numa situação em que a casa do Sr. Frederiksen custa os 100 mil e a casa do vizinho custa 100 mil também, se o administrador público decidir por uma das casas a ser desapropriada, não existe nenhuma possibilidade jurídica da pessoa ser desapropriada. Tipo, por que eu? Por que não o meu vizinho? Essa decisão é discricionária, essa decisão tem a ver com a conveniência do poder público, essa decisão é pressuposta como impessoal, ela não foi feita para atrapalhar a vida de uma pessoa ou de outra, ela foi feita porque precisa ser feita para resolver problemas da administração pública. Então, não dá para você ir até o judiciário e reclamar de uma situação dessa. Vocês também gostaram do filme. Aquela parte das cataratas da Venezuela realmente é muito bonito. Voltando ao inciso 24. Existe no inciso 24 a definição da desapropriação. Desapropriação é o momento em que o bem que era privado vai se tornar público. Ok. Só que esse momento, para ele acontecer, é preciso que que uma coisa aconteça antes. É uma coisa que tem 3 características. A desapropriação, ela só acontece, ou seja, o bem só é transformado de privado para público depois que a indenização é paga. E essa indenização é prévia, ela é justa e ela é em dinheiro, tá? Na Constituição. Ou seja, se a indenização, enquanto a indenização não for paga, o bem continua privado, porque está dizendo que a indenização é prévia. Se a indenização for paga, mas a indenização não for considerada justa, ou seja, o valor patrimonial do bem é entendido como mais alto do que o valor pago a título de indenização, não houve pagamento de indenização justa. Embora houve uma indenização prévia, essa indenização não foi considerada justa. E se não é justa, ela deve ser complementada e apenas após a sua complementação, apenas após o pagamento integral do valor do bem desapropriado, ela pode ser considerada paga efetivamente. E o pagamento é em dinheiro,
No Brasil, aliás, em qualquer lugar do mundo ocidental, existe uma coisa chamada moeda de curso forçado. Vou escrever, isso aí é matéria de direito financeiro, orçamentário, moeda. Significa que no Brasil, pela lei, você pode pagar, ou vou melhorar isso, qualquer coisa que não seja em dinheiro não é pagamento, ok? Ou é meio de pagamento, por exemplo, um cheque, um cartão de crédito, isso é considerado meio de pagamento. E às vezes pode acontecer de você ter um bem e entregar como dação em pagamento. Mas a pessoa que precisa receber o preço de você, ele pode se recusar a receber títulos como cheque, ele pode se recusar a receber cartão de débito, ele pode se recusar a receber cartão de crédito, ele pode se recusar a receber dólar, ele pode se recusar a receber em dação um bem qualquer. Vamos imaginar, tem até um filme muito legal, acho que chama Trocando as Bolas, em que o herói da história quer trocar quer entregar um relógio caríssimo numa loja de penhor pelo valor que o relógio vale, e o proprietário falou assim, olha, eu não aceito. Ou seja, eu quero dizer que você ainda que tenha, você queira dar em pagamento um bem cujo valor é muito superior ao valor que você está pagando, dá um exemplo bem bobinho. Você quer comprar esse é outro filme horrível que eu vi tempos atrás. A pessoa compra um sanduíche na lanchonete, não tem dinheiro e entrega um relógio suíço caríssimo que dava para comprar a lanchonete pelo preço do relógio, pelo pagamento, ele dá o relógio em pagamento pelo sanduíche. A pessoa que está no caixa da lanchonete pode perfeitamente se recusar a receber um bem, mas ainda que seja muito mais caro, ainda que seja muito mais valioso, como diz um apresentador brasileiro, ainda que o ouro valha mais do que dinheiro, o ouro não é dinheiro. E o único jeito de você fazer um pagamento e a pessoa não ter como recusar é por meio do pagamento no Brasil em reais. Se você entregar para a pessoa o pagamento em dinheiro, a pessoa não tem como recusar, é juridicamente impossível. Se ela, por acaso, se recusar, você tem a possibilidade de ajuizar uma ação de consignação em pagamento e a dívida é quitada, a dívida é extinta com um simples depósito judicial do valor devido. Ou seja, não há como, ainda que a pessoa se recuse, existem formas jurídicas para evitar sei lá por que a pessoa não quer receber dinheiro. Mas é por isso que a moeda no Brasil, tecnicamente, é chamada real, o real é chamado, tecnicamente, de moeda de curso forçado. Qualquer outra moeda, ainda que seja dólar, ainda que seja euro, essas moedas, elas não são consideradas dinheiro no Brasil, porque só dinheiro tem curso forçado. Esses outros dinheiros no Brasil são consideradas coisas, certo? E você pode aceitá-las ou não. Bom, o proprietário, ele só vai ser indenizado na desapropriação se houver a entrega de dinheiro para ele. Esse dinheiro pode ser entregue em mão ou pode ser entregue mediante comprovação de depósito na conta judicial. Geralmente, isso é feito nas desapropriações administrativas, um depósito na conta do ex-proprietário e o recibo de pagar, o comprovante de depósito é válido como recibo de pagamento e de quitação, ou por meio de depósito judicial, nos casos das desapropriações que acontecem por meio judiciário, ok? E aí eu preciso falar algumas coisinhas ainda. Veja, não é que a desapropriação ela é justa e prévia e em dinheiro. Justa, prévia e em dinheiro são as características da indenização pela desapropriação. A desapropriação por interesse social, por utilidade pública e por necessidade pública, elas só vão acontecer, o bem só se transforma em público após o pagamento da indenização. Essa indenização, no passado, era entendida de várias formas. Já houve pagamento de indenização no valor venal do imóvel, e o proprietário acabava tendo uma dificuldade muito grande, porque ele perdia o bem e não poderia comprar outro igual.
Hoje, né, atualmente no Brasil, o entendimento corrente é que a indenização, para ser justa, ela precisa ser um valor que permita ao proprietário adquirir outro bem igual, similar, fungível, um bem similar ao quê? Se por acaso o proprietário perde, pela desapropriação, a propriedade de um imóvel, um terreno, num bairro da cidade, o valor da justa indenização é o valor necessário para ele adquirir um outro imóvel igual ao dele no mesmo bairro da cidade. Então, se por acaso naquele bairro 1 metro quadrado vale, sei lá, R$ 1.000, e o imóvel dele tem 1.000 metros quadrados, o valor da indenização deve necessariamente, para ser justa, ser o valor de 1.000 metros quadrados, de R$ 1.000 o metro quadrado, multiplicado pela área daquele imóvel, daquele bairro. Ou seja, isso acontece no Brasil de maneira corrente. Hoje já está consolidada a ideia da justa indenização nesse sentido. Já houve épocas em que havia uma discussão muito grande. O poder público reclamou, puxa vida, você para pagar IPTU achava normal a gente considerar que o seu imóvel valesse R$ 100.000. Agora, para receber indenização pela desapropriação, você quer uma indenização sobre R$ 1 milhão. Bom, como a gente aprendeu com os nossos pais, um erro não justifica outro erro, certo? O IPTU poderia perfeitamente ser cobrado pelo valor real, valor patrimonial justo do imóvel, a indenização também, tá? Então, essas discussões já não fazem muito mais sentido. Se o proprietário não aceitar o valor da indenização oferecida pela administração pública, vai ser necessária uma ação judicial para a definição dessa indenização. E, além de prévia e justa, tem que ser em dinheiro. Ok, acho que a gente já falou bem a respeito disso, mas isso é para as desapropriações de necessidade pública, utilidade pública e interesse social. No caso das desapropriações sancionatórias, que são, esquece a desapropriação confiscatória de psicotrópicos e utilização de pessoas em condição análoga à escravidão. Em caso de desapropriação para fins de reforma agrária ou desapropriação para fins de reforma urbana, por não cumprimento da função social da propriedade, nesses dois casos, essa desapropriação é considerada sancionatória. Se vocês puderem anotar ao lado delas, vai ser importante, porque, nesse caso, a desapropriação, por ser punitiva, não existe previsão no orçamento de pagamento da indenização. Quando o poder público realiza uma desapropriação por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, ele vai até o legislativo e pede autorização orçamentária para realizar o desembolso de um valor do orçamento. Ou seja, como o pagamento tem que ser em dinheiro, o único lugar que o poder público tem dinheiro é no orçamento, é no Tesouro. Ou seja, tem dinheiro lá no caixa do Tesouro, e esse dinheiro precisa sair do caixa para ser entregue para o quase ex-proprietário do bem privado, que será desapropriado para necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Ou seja, há previsão orçamentária, aquele orçamento vai ser utilizado para pagar a indenização, logo nós temos dinheiro naquele exercício no próximo para que a indenização seja realizada em dinheiro, porque faz parte de todo um planejamento da atuação pública, ou seja, existe a situação, e no caso de necessidade pública, caso haja necessidade de fazer uma indenização emergencial, a decretação de utilidade pública, a decretação de estado de emergência, a decretação de estado de calamidade pública, autoriza o prefeito, o governador, o presidente, a retirar recursos do orçamento para fins emergenciais. Então, ainda que ele tire dinheiro do orçamento sem prévia autorização legislativa, aquilo é utilizado por uma necessidade pública e que depois ele vai ter que prestar contas disso. Mas o dinheiro vai estar disponível para pagar a desapropriação. No caso de descumprimento de função social da propriedade urbana ou rural, após o processo administrativo, após constatado que houve descumprimento da função social e a imposição do ato punitivo de desapropriar, o poder público não possui condições de ir até o orçamento naquele momento e pegar o dinheiro. Ou seja, essas duas desapropriações de caráter sancionatório, elas são sancionatórias não porque a indenização não é paga,
não porque a indenização não é paga de maneira justa e prévia em dinheiro, a desapropriação acontece como punição, ou seja, a desapropriação é apresentada como uma perda daquela propriedade por não cumprir a função social, mas esta pessoa que perdeu a propriedade será indenizada. Só que a indenização, como o administrador não tem condição de chegar até o orçamento, entrar no orçamento e pegar dinheiro, essa indenização, excepcionalmente, é realizada mediante indenização com pagamento de títulos da dívida pública. Sei lá, o poder público, ele costuma emitir, para que ele possa cumprir as suas atividades, ele costuma realizar autofinanciamento. Ele emite títulos da dívida pública, entre aspas, ele emite notas promissórias em que ele promete que daqui a algum tempo ele vai pagar o valor para o portador daquele título. É mais ou menos isso que faz girar todo o mercado financeiro de renda fixa no Brasil. Nada impede que você entre lá no site do Tesouro Direto e adquira algum título que o governo federal promete que, se você pagar para ele hoje o valor de um título de face de, sei lá, de 100 mil reais, daqui a 5 anos ele vai pagar para você de volta os 100 mil reais, mais juros e atualização monetária. Como o poder público não tem o orçamento à disposição, mas ele pode realizar a emissão de títulos públicos, ele paga o ex-proprietário que sofreu a sanção com esses títulos da dívida pública. Aquele bem é desapropriado, aquele bem se torna um bem público, e a indenização, neste caso específico, aconteceu de maneira prévia, aconteceu de maneira justa, o valor dado é o valor exatamente do bem, porém, não há liquidez. O pagamento se deu, entre aspas, com um cheque pré-datado, que vai ser compensado, sem dúvida alguma, mas apenas daqui a algum tempo. E se por acaso o proprietário não puder esperar, ele pode perfeitamente pegar esse título, esse cheque pré-datado, ir até o mercado de balcão, o mercado financeiro, e obter e vender esse título, vender esse recebível no mercado e receber dinheiro do comprador daquele título da dívida pública. Nada impede que isso aconteça. Ok? Mas, por favor, a desapropriação sancionatória não é uma desapropriação que é sancionatória porque a pessoa não recebe indenização. Ela é sancionatória porque o proprietário teve uma punição, ele perdeu o direito de propriedade daquele imóvel porque aquele imóvel não cumpriu a função social da cidade ou não cumpriu a função social da propriedade rural. Mas ele tem direito a receber uma indenização por aquele bem. No caso da desapropriação, que na verdade é um confisco, na hipótese de plantio de psicotrópicos ou utilização de pessoas em situação análoga à escravidão, nesse caso é um confisco, a pessoa vai perder o imóvel, vai perder o bem e não terá nenhuma indenização. Houve efetivamente o perdimento do bem por ter descumprido uma ou duas normas constitucionais. Nenhuma pergunta. Por enquanto, vamos continuar. Página 2 do nosso roteiro. Nós temos ali no comecinho da página 2, eu apresentei aí a situação em que a indenização da desapropriação por descumprimento de função social da propriedade é sempre por títulos da dívida pública em vez de dinheiro, porque não há acesso ao orçamento, ok? Não, a punição não é, por favor, isso preciso deixar muito claro para não haver erro. A desapropriação sancionatória, ela não é sancionatória porque a indenização não é paga em dinheiro. Ela é sancionatória porque a pessoa descumpriu uma norma. E o pagamento não é em dinheiro porque naquele momento não há previsão orçamentária para o pagamento. O poder público não tem como colocar no orçamento um valor adicional para o caso de ter que pagar a indenização por desapropriação sancionatória. Não faz sentido isso no planejamento, na organização do Estado. Ok? E vamos lá para o Decreto-Lei de
41, está errado aí, número 3365. A base legal é o decreto-lei e o procedimento possui duas fases. A primeira fase é a declaratória, ou seja, é o momento em que a administração pública, com seu juízo de discricionariedade, seu juízo de conveniência e oportunidade, entende que um determinado bem deve ser desapropriado, por qualquer um daqueles três motivos, e depois a fase executória, a fase em que o bem será transferido, a propriedade que era privada vai se tornar pública. A fase declaratória é uma fase com exigibilidade. A utilidade pública, o interesse social ou a necessidade, ela é declarada para o fim da desapropriação. Então, nós temos um ato administrativo, que é o, entre aspas, o decreto de interesse social de utilidade pública, o decreto de desapropriação, onde nós temos a autoridade competente, que é justamente, sei lá, o secretário de obra do município, o ministro das telecomunicações para o lançamento de fios de telefonia, o ministro das Minas e Energias para o lançamento de cabos. Não, se bem que nesse caso aqui é a agência reguladora que atualmente faz essa declaração, desculpe. De qualquer forma, tem a autoridade competente que assina o ato, ele informa que a desapropriação tem por base legal esse decreto, que é para fim de utilidade pública e interesse social, ele declara o que vai acontecer com aquele bem, ele declara se aquele bem vai se tornar bem de uso especial ou se vai se tornar um bem de uso comum do povo, mas ele precisa dizer o que vai acontecer ali, certo? É preciso formalizar com clareza o motivo e a finalidade daquela situação, é preciso declarar o objeto, ou seja, a desapropriação daquele bem, o valor da indenização e de que parte do orçamento houve a autorização legislativa para fazer o pagamento dentro daquele exercício. O pagamento a desapropriação precisa acontecer no próprio ano para que o pagamento aconteça. Se deixar para o próximo ano, também é até possível, mas o valor orçamentário tem que estar previsto para ser realizado. E aí tem a fase executória, que é a fase efetivamente do pagamento da indenização justa prévia e a transformação do bem privado em bem público. E aí pode acontecer de duas formas. Pode continuar administrativamente, alguém da repartição pública entra em contato com o proprietário e pergunta se é possível fazer o pagamento, é possível fazer o pagamento mediante a assinatura sei lá, até da escritura pública. O pagamento é realizado, é dado ao proprietário, o ex-proprietário, um prazo para a entrega do bem, livre de pessoas, livre de problemas. Bom, é perfeitamente possível fazer toda a determinação. Se for um caso de propriedade imobiliária, é possível dar um prazo para desocupação, em que o bem será entregue livre de pessoas e coisas, e tem 30 dias. E uma coisa importantíssima, tá? Mesmo na fase administrativa, o poder público não possui, embora a fase chame executória, o poder público não possui a administração pública, né, o poder executivo não possui nenhuma prerrogativa para retirar o proprietário do imóvel, ou não possui nenhuma prerrogativa para tirar o bem imóvel das mãos do proprietário. Não existe essa possibilidade jurídica. Se está definida a desapropriação e o proprietário não sai do imóvel, não entrega o bem desapropriado, o único jeito da administração pública obter a posse daquele bem é por meio judicial. Não existe nenhuma chance de ser diferente. Se for um bem imóvel, a emissão na posse se dá por ordem judicial. Se for bem móvel, a busca e apreensão se dá por ordem judicial. Não dá para o prefeito ou para o governador colocar a guarda municipal ou a polícia para entrar no local e retirar o proprietário do local sem ordem judicial. Isso é juridicamente impossível. Ok? Bom, vamos lá. O ato declaratório de desapropriação, acho que faltou falar algumas coisinhas, aqui está na ordem certa. É preciso que o ato de desapropriação seja específico em relação ao proprietário e em relação ao bem. Não dá para fazer um ato de desapropriação genérico. Tá? É completamente... Aliás, a respeito disso, né, todo ato que o poder público se refira a praticamente uma invasão
na propriedade ou na liberdade das pessoas, esse ato precisa ser o mais específico e o mais concreto possível. Não deveria existir a possibilidade jurídica de um juiz determinar, por exemplo, a autorização da polícia para entrar em todas as casas de uma comunidade ou de uma favela para procurar por uma pessoa ou por uma situação ilícita. Toda a casa para receber, para que tenha uma ordem para que a polícia entre e faça uma investigação, o juiz precisaria necessariamente fazer uma descrição muito clara do local que receberá o ingresso de policiais de maneira forçada por essa ordem judicial, por esse mandado de busca e apreensão. Não faz sentido a indicação genérica do sujeito. A desapropriação aqui da área vai ser, não importa, é preciso ir no registro de imóveis, identificar quem que é o proprietário, segundo o registro, e descrever precisamente quem é o proprietário, o sujeito passivo, e qual é o bem objeto da desapropriação. Se não houver indicação precisa do sujeito e do bem objeto da desapropriação, nós temos uma situação de nulidade daquele ato. Embora o ato seja realizado de maneira discricionária, ele possui certas formalidades que devem estar de acordo com a estrita legalidade. E a falta dessa estrita legalidade impõe a nulidade do ato. Nada impede que o ato, em seguida, seja corrigido, seja arrumado, seja retificado, e aí nós vamos ter depois, no dia seguinte, um novo ato administrativo de desapropriação exatamente igual ao anterior, só que agora com todas as formalidades de acordo com a lei. Então, se por acaso o ato de desapropriação possui ilicitudes, ilegalidades, descumprimento de regras formais, o mandado de segurança é possível de ser utilizado, manejado, para determinar a nulidade deste ato de desapropriação. Não, e veja, o juiz em momento algum vai dizer que aquele ato era, por ser discricionário, não podia ser discutido. Na verdade, o juiz vai falar assim, olha, o ato é discricionário, o administrador tem a plena prerrogativa de fazer atos de desapropriação, mas quando fizer, por favor, descreva corretamente o bem, indique o sujeito passivo, do jeito que esse ato foi escrito, assine o ato, para a gente saber quem que é a autoridade, desse jeito aqui, nem no livro processo do CAF dá certo. A observação é CAFCA, tá? Teve um ministro da Educação que chamava esse grande autor de outro nome mais árabe. É preciso indicar o fundamento da desapropriação, é preciso dizer se é utilidade pública, se é interesse social ou necessidade pública, é preciso dizer qual é a destinação, ou seja, a finalidade. Olha, estamos desapropriando não porque a gente gosta, não porque a gente quer, não porque a gente quer fazer mal para esse proprietário, não que a gente queira tirar a propriedade desse cidadão. A finalidade aqui é para atender uma utilidade pública, um interesse social, X. Nós vamos construir uma rua, nós vamos ampliar a calçada, nós vamos fazer uma obra de embelezamento do bairro, nós vamos aumentar a ponte, nós vamos fazer uma rodovia, nós vamos demolir todas essas casas antigas para fazer um hospital público de referência, ou seja, é preciso indicar a destinação, é preciso dizer qual é o artigo da lei que determina essa desapropriação e sempre determinar os recursos orçamentários destinados a atender a despesa. É preciso que o proprietário saiba que o dinheiro para pagar a indenização já está separado. É um problema sério, às vezes, que o valor do recurso destinado a atender a despesa não é o valor justo. E aí o proprietário tem todo o direito de se recusar a receber essa indenização merreca, ok? Mas existem situações complicadas, eu já vou tratar delas daqui a pouquinho. Quais são os efeitos da declaração de utilidade pública, interesse social ou necessidade pública? A partir do momento que o decreto de utilidade pública é emitido e afixado no local, é levado ao registro do imóvel, etc., não precisa também levar ao registro, mas a partir do momento que se torna público que aquele imóvel ou que aquele bem está submetido à força expropriatória da administração pública, não só aquele proprietário fica sabendo que o bem será desapropriado, como o público em geral. E nós sabemos que naquela data, nós sabemos que aquele bem será desapropriado, não sabemos exatamente em que momento no futuro haverá efetivamente a desapropriação, o pagamento da desapropriação,
Mas nós sabemos que naquele momento que ele foi declarado, aquele bem está destinado a se tornar um bem público, fixou-se o estado atual dele, ou seja, nós sabemos exatamente quais são as suas propriedades ou as suas características. Nós sabemos, por exemplo, que é uma casa de 3 quartos, se por acaso o proprietário resolver construir benfeitorias naquele imóvel, essas novas benfeitorias feitas após a decretação de utilidade pública não serão passíveis de indenização. Claro, se por acaso tiver que fazer um muro de arrimo, é outra história, tá? Mas não existe a possibilidade de você criar situações adicionais para pedir indenização. Você tem um terreno que vai ser desapropriado, e no momento em que a desapropriação é declarada, era um terreno, e você viu o decreto de desapropriação, você continuou, sei lá, você já tinha aprovado a planta do seu imóvel, da sua casa na prefeitura, e você começa a construir a casa, e ao final da construção da casa, e só depois que a casa é construída, a prefeitura vai lá e executa e realiza efetivamente a desapropriação da área. O valor da indenização vai ser o valor da indenização no terreno, e não o valor de uma casa, porque a partir do momento que o proprietário sabia da declaração de utilidade pública, ele sabia que aquele bem não seria mais dele, e que a indenização a ser paga seria a do valor do terreno. E uma outra coisa importante, vamos imaginar que você é vizinho do senhor Frederiksen, e você é desapropriado para fazer uma estação de metrô, e o teu imóvel vai ser indenizado pelo valor de 100 mil. Depois que a construção do metrô é realizada, o imóvel que é igualzinho ao seu, mas é do senhor Frederiksen, e que não foi desapropriado, por causa da proximidade com a estação de metrô, aquele imóvel que valia 100 passou a valer 200 mil, porque ali o mercado valoriza a proximidade com meios de mobilidade urbana. Ou seja, o senhor Frederiksen ficou muito feliz porque o seu patrimônio dobrou, porque foi construída uma estação de metrô ao lado. O proprietário, o ex-proprietário daquele imóvel em que foi construída a estação de metrô, ele recebeu a justa indenização pelo valor do imóvel naquele momento. Não dá, infelizmente ou felizmente, mas não existe a possibilidade jurídica de exigir do poder público uma indenização pelo valor futuro do imóvel, mas pelo valor do imóvel naquele momento. Então, não é possível chegar para o poder público e falar, vocês me tiraram a propriedade, mas se eu tivesse lá, meu imóvel valeria 2 vezes mais. Não existe isso. O valor da indenização tem que ser o valor do imóvel na data em que a desapropriação foi declarada. Ok? O que mais? O decreto expropriatório dá início também ao prazo de decadência dessa declaração. Existem situações em que, a partir daquele momento, são 2 ou 5 anos o prazo para que a desapropriação efetivamente aconteça. Se por acaso não houver desapropriação dentro desse período, ou se o poder público não iniciar os procedimentos para realizar a obra, o equipamento, a necessidade pública no local, é possível o proprietário obter judicialmente a decadência da declaração de utilidade pública ou interesse social, que é de 5 anos, desculpa, de utilidade pública e necessidade pública são 5 anos, de interesse social são 2 anos, ok? O proprietário ou o particular que teve o bem submetido à expropriação, ele pode se insurgir contra a declaração do estado em que o bem se encontra. Se por acaso o poder público for fazer a descrição do bem e a casa que vai ser desapropriada tem 3 dormitórios, sendo 2 suítes e piscina, churrasqueira, sauna, ou seja, é quase um clube e uma casa com 3 dormitórios e 2 suítes. E na descrição do bem fica informado que se trata de uma casa com 1 dormitório e não tem nem garagem. Veja, a partir do momento que o poder público declara que o bem não é exatamente o bem que existe, é perfeitamente possível se insurgir contra, porque há um vício terrível no documento que não especificou com clareza qual é o estado do bem. E se o bem está em perfeito estado de conservação, se for escrito
no decreto expropriatório que o bem se encontra em péssimo estado de conservação, o valor da indenização pode ser severamente comprometido. Então, o proprietário pode perfeitamente, por meio de uma ação em que deva haver produção de provas, fazer isso. E se houver vício de constitucionalidade ou de legalidade, é possível impetrar mandado de segurança com toda certeza. E a nulidade pode gerar efeitos de extinção de consequências ex tunc, e o poder público deverá realizar um novo ato, e provavelmente todo consertado, e isso se resolve. Gente, vocês não estão tendo perguntas, vocês não estão tendo dificuldade nenhuma, a aula online é uma maravilha, né? Ninguém tem dúvida. Vamos lá. Isso aqui é uma coisa interessante, tá? Existem leis que são leis porque são realizadas pelo legislativo, mas existem leis que, mesmo realizadas pelo legislativo, não tem sentido geral e abstrato, mas particular, singular, concreto. Existem leis que declaram utilidade pública de áreas privadas, ou seja, não foi o administrador que fez a decretação da utilidade pública, a utilidade pública foi declarada pela Câmara dos Vereadores ou pela Assembleia Legislativa. Numa situação dessa, se entende que esta lei é um ato, embora formalmente legislativo, em sentido material é um ato administrativo, e isso é passível de discussão por mandado de segurança em caso de ilegalidade. Caducidade, como eu falei há pouco, da data de declaração de utilidade pública ou necessidade pública. Essa declaração, ela tem decadência de 5 anos, e se por acaso tem lá a declaração de interesse social, interesse público ou necessidade pública, e a administração pública não realiza um ato, não se mobiliza para realizar as atividades, após 5 anos, há caducidade, o único jeito de haver a desapropriação é por meio de um novo ato expropriatório. No caso de interesse social, o prazo inclui também o aproveitamento efetivo do bem, ou seja, é preciso que o bem seja utilizado dentro de 2 anos e perde-se o direito em qualquer chance de novo procedimento se não se fizer isso. Okay? Também, mas por que foi feito isso? Também não sei, eu também não gosto muito dessa situação de que perde-se oportunidade, não pode fazer nunca mais. Eu tenho uma dificuldade muito grande com essas coisas julgadas administrativas. É uma boa discussão para uma tese de conclusão de curso de qualquer um de vocês. Bom, se houver acordo entre poder público e proprietário, a desapropriação ela continua de maneira administrativa. E se não houver acordo quanto à indenização, a fase é judicial. Por favor, aqui, veja, não há nenhuma discussão com relação à desapropriação. Desde o início, desde a decretação da desapropriação, desde antes, o poder público nunca perguntou, e nem vai perguntar para o cidadão, se ele está interessado naquilo. A única coisa que se pergunta ao cidadão é se ele aceita a indenização prévia e justa oferecida. E ele pode dizer sim ou dizer não. Se ele disser sim, o procedimento de desapropriação segue a fase executória de maneira administrativa, se resolve tudo sem judiciário. Se não houver a aceitação do valor da indenização, o único jeito de retirar o proprietário, o cidadão, do local é por meio judicial, e se for um bem imóvel, aquela desapropriação vai acontecer por busca e apreensão judicial também. O administrador público ele pode exigir, mas não pode ser auto-executório na retirada do proprietário do seu imóvel ou da retirada do bem imóvel das mãos do seu proprietário. Ok? No caso dos sujeitos envolvidos, o sujeito ativo, quem é que pode declarar a expropriação? No caso da desapropriação por utilidade pública, qualquer ente federativo tem essa prerrogativa. No caso da desapropriação por interesse social, nós temos 3 situações. No caso da desapropriação do artigo 5º, inciso 24, lei de 62, dependendo da área, União, Estado, município, Distrito Federal. No caso da desapropriação punitiva de não atender à função social da cidade, da área urbana, o único ente que pode realizar isso, segundo o Estatuto da Cidade,
é o município. No caso do Distrito Federal, é claro que é o Distrito Federal que pode realizar isso. No caso do Estatuto da Terra e do artigo 184 da Constituição, para fins de desapropriação agrária, não cumprimento da função social da propriedade rural, é sempre a União. Certo? Algumas leis federais sempre atribuem a condição de sujeito ativo a outros agentes, para fins de declaração de utilidade pública, de lançamento de cabos de alta tensão. A lei atribui a declaração de utilidade pública à Agência Nacional de Energia Elétrica, antes era atribuído ao Ministério das Minas e Energia, e que é órgão da União Federal. E no caso de lançamento de fios telefônicos, a Anatel, e no caso de determinação de utilidade pública para lançamento de rodovias e estradas federais, a Agência Nacional de Transportes, e no caso de estados, por exemplo, o Estado de São Paulo, nós temos a Artesp, a Agência de Rodovias do Estado de São Paulo. Ok? O sujeito ativo pode não ser o beneficiário da desapropriação, ou seja, pode acontecer da Anatel determinar a desapropriação de uma área, mas o beneficiário da área seja a concessionária de serviço público que realiza aquela atividade, ou a Anatel, que é uma autarquia pública, declara a desapropriação, e a desapropriação vai transformar aquele bem em bem público da União, ok? O sujeito ativo pode não ser o agente que promove a desapropriação, também é possível fazer isso. É possível que a Anatel ou a ANEEL determine a desapropriação e imponham a execução da desapropriação ao encargo da concessionária de serviço público. E aqui tem uma coisa interessante para se falar. A desapropriação, quando ela é administrativa, o dinheiro já está no orçamento público. Ou seja, se a desapropriação vai ser paga por uma pessoa de direito público interno, é preciso que haja orçamento, e se a pessoa aceita, se o proprietário, o ex-proprietário aceitar o pagamento, ela recebe esse valor em dinheiro. Eu pediria que desligassem os microfones, por favor. E, voltando, eu até me perdi, me perdoem. O orçamento é utilizado pelas pessoas jurídicas de direito público interno, mas pode acontecer da desapropriação acontecer por uma concessionária de serviço público, e aí ela não precisa ter orçamento público, ela tem o dinheiro em caixa, ela utiliza esse dinheiro em caixa para pagamento da desapropriação. Isso acaba sendo, a meu ver, determinante, aqui uma questão de advocacia pública, acaba sendo determinante para o proprietário decidir se aceita ou não receber a indenização. Existem muitos autores, desculpe, e existem muitas situações em que vale mais a pena receber pouco dinheiro hoje do que muito dinheiro nunca. Vou imaginar que seja o caso, o Estado de São Paulo é um caso bem emblemático na federação. Eu não sei se está melhor ou pior que os outros estados ou que os outros municípios, mas se você der um Google, vocês vão ver que o Estado de São Paulo demora até 20 anos para pagar precatórios. Nós aprendemos já em bens públicos que não é possível executar valores da administração pública, da fazenda, do federal, estadual, municipal, por outro meio que não o precatório. E o pagamento, ou seja, a liquidação do precatório no Estado de São Paulo pode chegar a 20 anos ou mais. E se por acaso um imóvel seu for desapropriado, quem vai pagar a desapropriação é a Fazenda do Estado de São Paulo, se a desapropriação acontecer naquele exercício, existe um valor determinado e um orçamento para ele ser pago. Se você não aceitar aquele valor, vai haver uma ação de desapropriação, e ao final da ação de desapropriação, a ação de desapropriação será utilizada para se definir o justo valor da indenização. E após o processo longo e demorado, com perícia, etc., transitar em julgado, o proprietário vai ter o valor judicialmente estipulado para a sua indenização justa. E essa indenização deverá ser paga pelo Estado de São Paulo por meio de precatório, que pode durar, 15 anos.
Vamos imaginar que o dono do bem a ser desapropriado seja um senhor já de 60, 70, 80 anos de idade e que pretende, assim, não tem muito interesse, ou talvez aquele seja o único bem dele, e talvez lhe interesse ter o valor pequeno da proposta de indenização orçamentária naquele momento, em vez de esperar 15, 20 anos para receber o valor justo da indenização. Por outro lado, se quem vai pagar a indenização não é o Estado, é a agência reguladora ou a concessionária de serviço público, que é uma pessoa de direito privado, é possível, como eles não vão, como nesse último caso não vai haver pagamento por precatório, a ação de desapropriação acaba sendo até interessante, porque, embora ela possa demorar bastante, a execução da pessoa de direito privado é mais rápida no que se refere à liquidação do pagamento do que no caso do Estado. Então, é uma situação interessante aí a título de curiosidade, ok? No caso do sujeito passivo da expropriação, é sempre o proprietário do imóvel, sempre o proprietário do bem. Eu coloquei proprietário do imóvel no sujeito passivo, mas o objeto da desapropriação é qualquer bem, imóvel, material ou incorpóreo, ok? Claro que direitos personalíssimos não podem ser objeto de desapropriação, ok? Apenas bens passíveis de comércio são e de a utilização prática podem ser objeto de desapropriação. O objeto da desapropriação ali é uma coisa engraçada, tá, gente? Eu coloquei exatamente o que a doutrina escreve. A doutrina entende que a União tem a possibilidade de expropriar bens estaduais, o Estado tem a possibilidade de expropriar bens municipais, mas o oposto não poderia acontecer. E a doutrina acaba dizendo isso com relação a interesse público predominante. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade com isso, tá? Não existe hierarquia entre União, Estado, Distritos Federais e município. A União não é superior ao Estado, o Estado não é superior aos municípios. E o interesse local, nós sabemos que, desde lá, Norberto Bobbio, normas especiais revogam normas gerais naquilo que forem especiais. Se o interesse público municipal local for predominante, eu não vejo problema nenhum do município determinar a desapropriação de um bem federal, mas aí uma coisa importante, tá? A doutrina trata da possibilidade jurídica de um bem público ser desapropriado por uma outra entidade pública. Eu não vejo nenhum problema do município desapropriar o Estado, do Estado desapropriar a União. Mas a desapropriação de bem público precisaria lembrar sempre de uma coisa, e não está escrito aí, eu peço a sua atenção nesse ponto. O único bem público que pode ser desapropriado é um bem público dominical, desafetado. Porque se o bem público a ser desapropriado estiver sendo utilizado, seja um bem, estiver afetado, seja um bem de uso comum do povo, seja um bem de uso especial, não faz sentido a desapropriação. Não faz sentido utilizar aquele bem que já serve a um interesse público para parar de fazer aquilo para começar a realizar um outro interesse público. Eu, particularmente, entendo que não faz sentido. É um outro tema bem interessante de desapropriação e um ótimo tema para teses de conclusão de curso. Gente, pelo horário, eu não vou conseguir continuar, eu vou terminar a matéria na próxima aula, eu tenho uma consulta médica daqui a pouquinho e eu não tenho como me atrasar, eu não tenho como ir. De qualquer forma, já estamos no horário, então não há prejuízo algum. Gente, se houver alguma dúvida, eu peço hoje, excepcionalmente, que elas sejam apresentadas no início da aula que vem, mas vocês não têm nunca dúvidas, né? Vocês sempre atualizados, sempre aí utilizando os livros e o Google para acompanhar a aula. Então, eu só tenho a agradecer a presença, só tenho a agradecer a atenção. Muito obrigado pela sua presença, fiquem com Deus e até a próxima 17 com a continuação e o término da matéria de desapropriação. Muito obrigado a todos. E até mais.